Boa noite, pessoal. Meu nome é Nilo, eu sou membro do Instituto Federal Campus Viamão, sou professor de administração. Nós estamos hoje com mais uma live do IFRS Contribui. O IFRS Contribui é uma iniciativa dos servidores do Campus Viamão, servidores da área de comunicação, servidores técnicos administrativos, docentes, os grupos de professores, o grupo de professores da área de gestão, que ali em meados de março, em meio ao fechamento das instituições de ensino, buscou uma maneira de ajudar empresas e pequenas empresas que estavam passando por dificuldades, que estariam passando por dificuldades agora durante a pandemia com seus negócios fechados. Hoje, esse grupo conta com colaboração de professores de outros campos, do campus Farroupilha, professora Carol, professora Nelise, conta também hoje com a colaboração do professor Alexandre Leite, do Instituto Federal Caxias, que vai estar comigo fazendo a mediação dessa live, essa conversa que a gente vai fazer no dia de hoje com a Larissa. Outros colegas do Instituto do Campus Viamão e outros campi também estão envolvidos hoje no Desafio Criativo. Desafio Criativo é um desafio em si, fazer uma maratona de criatividade para resolver problemas locais, que foi feito no ano passado e esse ano teve que ser online, então se configura em mais um desafio, e hoje é o dia da apresentação dos trabalhos, então tem alguns colegas que estão por lá hoje. Coube a mim e ao professor Alexandre fazer a mediação nessa conversa com a Larissa. Eu vou apresentar rapidamente a Larissa e o professor Alexandre, eles vão se apresentar, né? Eu vou passar a palavra para eles, e em seguida a gente começa então com a nossa conversa com a Larissa, depois das apresentações. Professor Alexandre está conosco, pode se apresentar, por gentileza, professor. Boa noite. Boa noite, Nilo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, então, do Campus Viamão, por estar participando dessa live, desse debate. Agradecer ao professor Nilo, ao professor Rafael, que fez o convite ontem, e de muito bom grado eu aceitei. Esse assunto esse casamento, vamos dizer assim, né, de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, eles são indissociáveis, são assuntos que, durante um bom tempo, temos que conviver com isso, né? Tanto o pessoal da área de desenvolvimento de software, quanto o pessoal da área de compliance e tudo mais, né? Então, eu espero que a gente tenha um belo debate e estamos abertos para perguntas que acharem pertinentes de serem feitas. Eu acho que eu não tô te ouvindo, Nilo. Agora sim. Larissa, boa noite. Obrigado, professor Alexandre. Agradeço a Larissa por estar conosco hoje em mais essa live do IFRS Contribui. Larissa, se tu quiser te apresentar, por gentileza, fica à vontade. Tá bem. Primeiramente, boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui com a gente nessa live. Antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer ao IFRS, que é uma instituição que eu tenho imenso carinho. A gente já esteve juntos no passado em conversas com alunos, especialmente sobre esse tema que me é tão caro e que eu gosto muito. Agradecer também, agora em especial, ao Núcleo Integrado de Pesquisas em Administração, que é quem está organizando essa live junto com os demais professores. Acho que eu posso começar me apresentando um pouco mais, com maiores detalhes. Claro, fica à vontade. Tá. Eu sou a Larissa, eu sou advogada,
Eu trabalho numa empresa de desenvolvimento de software, que é chamada ThoughtWorks. Ela é uma empresa de desenvolvimento de software e consultoria em TI global, então a gente está presente em 14 países, mais de 7 mil empregados. E eu não sei se o Nilo quer fazer alguma introdução adicional agora. Larissa, pode ficar à vontade, pode falar da ThoughtWorks, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Desenvolvimento de sistemas para empresas. Hoje, claro, focando em pequenas empresas, empresas de pequeno porte, mas fica à vontade, faça a apresentação. Tá bem, obrigada. Uma das coisas, um dos combinados iniciais que eu gostaria de fazer é que a ideia é que essa live ela seja colaborativa, então a gente tem os 2 professores mediando e vão trazer os questionamentos de vocês, então por favor fiquem à vontade para fazer os comentários e qualquer dúvida que tiverem ou contribuição que tiverem para dar. Um combinado inicial que eu gostaria de fazer é que um dos pilares da minha advocacia é simplificar ao máximo possível os ambientes em que eu estou. Obviamente isso não significa pegar atalhos, mas deixar as coisas simples. Então, se em algum momento eu estiver utilizando juridiquês ou algo muito técnico, por favor, perguntem, fiquem à vontade para falar sobre isso também. Vou aproveitar agora, Larissa, e já informar também que tem algumas pessoas que já estão nos acompanhando lá no Facebook do Núcleo de Pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, lá do NIPA, e eu vou estar repassando as perguntas lá da página diretamente aqui para o professor Alexandre. Eu também vou estar acompanhando, a gente vai introduzindo as questões ao longo da conversa, então vai ser nessa dinâmica que a gente vai estar funcionando. Beleza. Muito obrigada. Então, antes da gente entrar na temática específica, eu acho que uma das coisas importantes é eu contar sobre como eu vim parar nesse mundo que intersecciona diferentes mundos, né? Hoje nós estamos aqui 3 pessoas, uma da área de tecnologia especificamente, que é o professor Alexandre, o professor Nilo da área mais de administração, e eu, advogada. Quando a gente fala de proteção de dados, isso engloba todas essas áreas, assim como vai englobar tudo isso dentro dos negócios de vocês, das empresas de vocês. Então, contando um pouco mais sobre a história e como eu vim parar nisso aqui. Eu fiz direito na URGS, e eu sempre fui, independentemente do direito, eu sempre fui absurdamente apaixonada por tecnologia. E eu não sabia muito bem o quanto essas coisas poderiam se conversar. Eu achava que ao entrar no direito, eu deveria abrir mão da tecnologia. O que eu descobri ao longo do tempo que não é verdade. Então, quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei um estágio na ThoughtWorks, que é a empresa que eu estou até hoje, que é uma empresa de tecnologia, e eu comecei a me aproximar de diversas outras temáticas que não o direito puro, e de temáticas que nem sempre eu tive na faculdade, ou eu tive a oportunidade de ter uma relação dentro da faculdade. E aí foi incrível unir esses mundos que antigamente eu achava que não era possível. Eu entrei nessa empresa no ano de 2014, que foi o ano em que a gente estava discutindo muito fortemente no Brasil o Marco Civil da Internet. E dentro disso, a empresa participou de algumas... A gente estava junto, a gente queria saber o que estava acontecendo sobre essas discussões legislativas, o que significava ter um marco civil na internet no Brasil, e foi onde eu comecei a abrir muito mais a minha mente para temas entre direito e tecnologia. O tempo foi passando, a questão de proteção de dados é uma área que eu fiquei completamente apaixonada ao longo do tempo. Eu fui entendendo o quanto ela juntava outras coisas e o quanto ela não era uma área pronta, dado que tem muito espaço ainda a ser ocupado. E também dentro disso, eu fui assumindo diferentes papéis na empresa, sempre como advogada. Então, o meu núcleo de dia a dia é enquanto advogada, mas algumas coisas foram mudando ao longo do tempo. Não vou me alongar muito nessa história,
Mas hoje, dentro da empresa, eu faço parte de 2 times jurídicos, um deles para Brasil, com outras pessoas, e outro desses times, desculpa, é para Chile, Equador e Espanha. Então, hoje eu estou imersa dentro de 4 mundos diferentes, 4 legislações diferentes, algumas completamente diferentes, mas tendo essa parte de tecnologia em comum, a empresa no centro disso tudo. Isso me levou a ter muitas oportunidades de lidar com desafios diferentes. E aí, dentro disso também, veio a parte de proteção de dados, tanto internamente Brasil, e hoje eu lidero a parte da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para Brasil, mas também a gente está tendo uma organização global, que eu vou falar um pouco mais para frente como funciona, e então atualmente eu estou como uma representante regional para a Sul América em temas de proteção de dados e privacidade. Que legal, Larissa. Vou aproveitar, pegar o gancho dessa tua bela trajetória e a gente sabe, né, tu tem experiência nas questões da agilidade que as empresas hoje têm que ter cada vez mais para responderem aos desafios, né, do que acontece no mercado, que já é dinâmico por conta própria. E aí veio essa pandemia e acelerou uma série de coisas que assim, estavam ali no horizonte para acontecer, mas as empresas e os cidadãos também ficavam protelando, né? O ensino à distância, a venda pela internet, a plataforma de relação com os clientes, a organização dos processos internos através de uma ferramenta informatizada, em que pese a gente saiba que os recursos de informática surgiram lá nos anos 60, 70, 80, a gente sabe que foi uma curva de adoção pelas empresas que foi acontecendo ao longo do tempo, e hoje a gente diz assim, não, 100% das empresas já usam ferramentas informatizadas. Aí sempre na minha sala de aula sempre tem, professor, mas a padaria da esquina lá não tem computador para fazer o controle do fluxo de caixa. Eu disse assim, é claro que não tem, ele é a exceção à regra. Mas eu te garanto que essa padaria está perdendo dinheiro em comparação com o seu concorrente da outra esquina, que tem um sisteminha ali de fluxo de caixa, de controle de entradas e saídas, ou mesmo, assim, minimamente uma planilha para controlar a sua operação. Então, o que tu poderia dizer para nós, assim, do que as empresas precisam hoje em dia, essas que estão sendo colocadas à prova pela pandemia, de agilidade para responder às dificuldades que se aceleraram nesses dias de hoje? Eu acho que esse é um ponto super importante do que a gente está vivendo agora, né? Tem vários memes pela internet, inclusive, de quem acelerou a transformação digital da sua empresa, e aí uma das opções é coronavírus, e as pessoas têm marcado essa. Falando um pouco do contexto que eu venho, assim, a ThoughtWorks, a ThoughtWorks desenvolve a metodologia ágil de software. Essa é uma metodologia que acredito que alguns de vocês já tenham estudado também, o professor Nilo pode até falar melhor do que eu, mas é uma metodologia que foi criada inicialmente para desenvolvimento de software, em contrapartida da forma com que se desenvolvia software antes. Então, antigamente, é o que a gente chama de modelo de cascata, em que a gente tinha passo número 1, passo número 2. Então, eu primeiro fazia os requisitos, depois eu começava o desenvolvimento propriamente dito, exatamente com quais eram as features, quais eram as coisas que precisavam ser desenvolvidas, para daí, no final, chegar num produto final, um software, por exemplo, que muitas vezes, dado o tempo de desenvolvimento, ele já não era o que era necessário para aquele momento, as necessidades já se alteraram. Então veio a metodologia ágil, um dos signatários do Manifesto Ágil, ele faz parte da ThoughtWorks até hoje, então a gente tem muito isso no nosso DNA no desenvolvimento de software, mas eu não estou falando isso num sentido técnico, assim, é só de onde veio essa metodologia. O quanto a gente traz isso para outras realidades, para outras áreas,
para as empresas irem testando. Então, o que é a metodologia ágil vindo do software? Eu tenho iterações, eu penso num mínimo viável de um produto e eu começo a desenvolver, as falhas fazem parte do desenvolvimento normal e eu vou validando ao longo do tempo. Então, tenho várias iterações diferentes e as repriorizações vão sendo feitas ao longo do tempo. E eu acho que é muito isso que as empresas estão passando agora, necessitando de uma resposta rápida para essa nova forma de relações de consumo, essa nova forma de ser empresa hoje em dia. Muitas empresas estão começando a sua digitalização, que antes só tinha pontos físicos, agora as pessoas têm, por exemplo, lojas no Instagram, enfim, uma infinidade de coisas desse tipo. Então, a gente precisa, sim, ir fazendo, ir se desenvolvendo, assim, e ir digitalizando, porque isso não tem como fugir. A história está aí para contar o que a gente precisa fazer agora, e eu acho que isso faz muito parte desse desenvolvimento. Só que o que significa digitalização? Significa que eu, padaria, que não tenho nenhuma planilha no Excel, por exemplo, para faturamento, eu preciso comprar um software caríssimo? Não é nada disso. É a gente começando aos poucos e vendo o que funciona, tirando o que não funciona, melhorando o que funciona e ir se desenvolvendo dentro disso tudo e entendendo o que funciona naquela realidade, qual que é o problema que eu quero resolver, mais do que qual a tecnologia que vai resolver o meu problema. Com pequenos testes que nem sempre precisam de um super desenvolvimento. Por exemplo, se eu quero ir de um ponto A até um ponto B, que tem distância de 100 metros, eu posso ir caminhando, eu posso ir com um patinete, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir com uma Ferrari. Se o caminhando já funciona para mim, já é suficiente, eu não preciso fazer o investimento de uma Ferrari para aquilo. Então, é muito dessa adaptação contínua e entendendo o que funciona dentro dessa digitalização que as empresas estão obrigatoriamente passando, né? Mesmo que talvez por fatores externos e não como algo que veio internamente. Certo. E assim, existem ferramentas elaboradas e ferramentas elaboradas caras, ferramentas mais baratas, gratuitas, e aí a gente também já começa a entrar no tema central da nossa conversa aqui. Quais são os cuidados que essas organizações devem ter com relação a seus dados, a proteção dos seus dados e com relação à proteção da sua imagem também, ao se lançar, às vezes de forma intempestiva, nas redes sociais ou nas plataformas de venda online. O que daria para se dizer a respeito dos cuidados que as empresas precisam ter nesse momento de se lançar? Massa. Eu acho que esse é um momento especialmente desafiador para falar de proteção de dados, porque a gente está vivendo uma pandemia, as empresas, especialmente as pequenas empresas, estão sofrendo muito com isso, em que pese grandes empresas também estejam sofrendo. A gente já tem uma infinidade de empresas que já faliu, dado o tempo que a gente está nesse isolamento e tudo mais. E aí é super desafiador falar de proteção de dados, ao mesmo tempo em que eu sei que existem empresas que estão tentando só sobreviver. Então, várias pessoas já me perguntaram assim, nossa, legal o que tu tá falando, mas eu preciso conseguir pagar as contas desse mês. E aí eu acho que onde entra essa questão de proteção de dados é que a tecnologia traz essa digitalização dos negócios, ela faz a gente precisar buscar saídas criativas. E nessas saídas criativas que a gente busca, a gente tem que ter outros cuidados que, inclusive, acabam virando diferencial de negócio dentro de todo esse contexto. Então, eu costumo olhar essa questão da proteção de dados muito mais como um diferencial. Eventualmente, sim, vai ser necessário um investimento, mas o investimento nem sempre é aquele que a gente imagina. É um pouco do que o professor Nilo estava falando sobre ferramentas. Eu posso usar uma ferramenta caríssima, eu posso ver o que faz mais sentido para mim
gratuitamente, ou como eu faço alguma formação interna. E aí, quando a gente fala, assim, sobre essa migração para o digital, que eu acho que é importantíssima, todos os negócios que querem continuar, eles vão precisar ter alguma presença digital. Tem vários negócios que hoje só têm presença digital. E aí, mais do que falar especificamente de Lei Geral de Proteção de Dados, que sim, a ideia é que a gente converse um pouco mais para frente especificamente sobre isso, eu queria trazer um pouco do por que proteção de dados, o que vem antes de a gente falar diretamente da lei. Porque eu não gosto de olhar para a proteção de dados, para a temática de proteção de dados, como uma mera adequação da lei, dado que tem tantas coisas positivas que vêm a partir disso, o entendimento humano, muito do que as pessoas estão buscando, os consumidores estão buscando, está relacionado à confiança, está relacionado à reputação da empresa, e o quanto a temática de proteção de dados pode auxiliar nisso. E aí aqui, antes de a gente falar de CNPJs diretamente das empresas, eu gostaria muito que a gente fizesse uma reflexão enquanto CPF. Até porque por trás de toda e qualquer empresa, a gente está falando de pessoas, de relações entre pessoas que representam, sim, uma empresa, que representam uma finalidade de uma empresa, mas que são pessoas que têm também suas necessidades individuais e suas preocupações. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, ok, eu represento uma empresa, mas dados não são a principal coisa que eu faço. Algumas pessoas, inclusive, me dizem que não tratam dados. Então, esse é um ponto que a gente vai tratar um pouco mais para frente também, mas a gente parte do pressuposto que todas as empresas, ou pelo menos quase todas, seja uma microempresa individual, seja um profissional autônomo, seja qualquer empresa, ela lida com dados. E lidando com dados, mesmo que não seja o Google, mesmo que não seja o Facebook, a gente precisa pensar em proteção de dados para essas empresas também. E aí uma reflexão inicial, assim, do por que a gente pensar em dados. Se eu perguntar para vocês, se vocês lembram onde vocês andaram semana passada, isso num contexto de isolamento, das pessoas que conseguem fazer isolamento, fica um pouco prejudicado esse pensamento, mas vamos pensar em um contexto de normalidade, assim, que as pessoas vão ao trabalho, retornam, enfim. A gente lembra onde a gente andou? A gente sabe quais páginas a gente curtiu nas redes sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, qualquer rede social que tenha. Quais são os dados que eu forneço para a farmácia me dar desconto? Isso tudo tem um preço, né? Inclusive, a gente já, especificamente na questão das farmácias, a gente já teve uma autuação em Belo Horizonte relacionado ao uso desses dados coletados, dando como retorno para as pessoas o desconto. E aí, tudo que a gente faz deixa rastros. Então, por exemplo, assim, não são, e uma coisa importante aqui, não são os dados somente aqueles que são óbvios, por exemplo, nome, RG, CPF. Esses dados pessoais costumam ser, sim, mais óbvios do que os outros, mas tem uma infinidade de outros rastros que a gente deixa que constrói a nossa pessoa, constrói um corpo eletrônico como um todo. Por exemplo, dados que são vinculados a nós e nos identificam. Que tipo de coisa eu gosto? Eu gosto de olhar receitas de bolo na internet. Que tipo de coisa eu faço na internet? E os dados, aqui uma coisa importante também, é que a gente está falando no contexto eletrônico. Os dados, eles existem independentemente do contexto eletrônico, independentemente da digitalização dos negócios. Entretanto, o que a tecnologia veio e permitiu é que a gente consiga coletar uma infinidade de dados que eu posso coletar e tratar eles e manipular, enfim, chegar a algum fim específico manualmente. Eu consigo. Só que eu demoro muito mais tempo para fazer aquilo, então fica completamente inviável e o custo é muito alto. Então todos nós deixamos esses rastros.
do que a gente faz, do que a gente gosta. A gente teve recentes escândalos também, num contexto mais macro, né, na eleição dos Estados Unidos, que talvez alguns de vocês já tenham visto sobre o escândalo da Cambridge Analytica, que era basicamente alguns testes, teste de Facebook, assim, de preferências, do tipo, qual a pizza você é? E aí faz algumas perguntas sobre preferências e as pessoas iam respondendo com aquela finalidade de diversão, entretenimento. Esses dados foram vendidos para que quem comprou, no caso, as pessoas que estavam participando da eleição, elas pudessem receber publicidade direcionada, uma forma de manipulação direta, em que a pessoa tendia a votar no determinado candidato que comprou aqueles dados, né? Então, pensem que se de alguma maneira a manipulação de dados conseguiu influenciar uma eleição presidencial numa das maiores potências mundiais, por que a gente não se preocupa em geral com isso? Porque a gente não tem essa preocupação individual por aqui. E uma coisa super importante dentro disso é que são com base nos nossos dados que outra infinidade de decisões são tomadas. Por exemplo, e aí aqui a gente não está falando nem somente de dados que não poderiam ter sido utilizados. Eu estou falando de entrar, por exemplo, em base de dados, na base de dados que não é a correta, uma base de dados que ela não tem qualidade. Um exemplo simples. Hoje, em tempos de pandemia, a gente teve a questão do auxílio emergencial do governo, que a decisão levou em conta, de concessão ou não do benefício, levou em conta algumas bases de dados, como, por exemplo, quem tinha algum vínculo empregatício, que aí não poderia receber. Só que, ao mesmo tempo, inclusive, o próprio governo já publicou notícias que está revisitando, várias pessoas tiveram o seu benefício negado porque a ligação se deu a uma base de dados que não era correta. Então, a gente tem, por exemplo, candidatos a eleições municipais que não foram eleitos, que estão, por exemplo, como suplentes, ou seja, não tem nenhum vínculo, eles só vão vir a ter algum vínculo caso a pessoa que está exercendo o cargo eletivo, ela não seja, ela saia e, enfim, tem as regras diretas daquilo ali. Só que dentro disso, a ligação se deu a essa base de dados, então muitas pessoas tiveram o seu benefício negado. E ok, agora o problema foi detectado e é para estar sendo resolvido. Só que uma decisão de concessão de benefício emergencial, o próprio nome já diz, é emergencial. As pessoas precisam daquilo para sobreviver. E por um erro de uma ligação a uma base de dados que não era de qualidade ou não era a que deveria ter sido feita, as pessoas não conseguiram receber esse benefício em tempo e muita gente, e talvez até algumas pessoas assistindo a live, estão se virando nos 30 por causa dessas relações, por causa dessa ligação com a base que não foi a mais correta. Então, um exemplo simples, atual, do quanto a utilização desses dados ela precisa ser de qualidade, ela precisa estar ligada a algo que seja fidedigno à realidade. Um outro exemplo, que, por exemplo, quando a gente vai falar de dados, a gente não está falando dados pessoais, a gente está falando de dados relacionados a pessoas, né? A pessoas naturais, não estou falando de empresas. Mas decisões sobre empresas também podem ser tomadas com base em dados. Por exemplo, uma empresa atrasa um pagamento de contas, de luz, água, enfim, qualquer coisa. E aí depois ela vai pedir um empréstimo num banco. O sistema, que é quem vai estar tomando essa decisão, ele vai olhar aquele atraso no pagamento e ele vai dizer o quê? A pessoa jurídica, a empresa, é má pagadora. E com isso, ele vai aumentar os juros. Ele vai diminuir o valor que poderia dar de empréstimo. Então, toda hora, esses dados são utilizados para decisões que impactam na nossa vida.
decisões que impactam no que vai ser ofertado para nós, que tipo de coisa vai ser ofertada para nós. Então, muito da por que proteção de dados importa é porque os nossos dados são a gente mesmo, são rastros da gente. Se a gente colocar isso tudo numa colcha de retalhos, a gente está falando de nós mesmos. E mais do que isso, a não ser que seja uma pessoa super importante, enfim, com alguma importância histórica, ou alguém tem algum interesse específico, muitas vezes o dado individualizado, informações sobre mim especificamente, elas não vão ter tanto valor, a não ser que uma determinada empresa queira me oferecer um produto específico. Mas, em massa, elas vão definir que tipo de coisa vai ser oferecida. Então, até que ponto o próprio livre-arbítrio das pessoas vai estar ou não comprometido de acordo com isso. E uma das premissas aqui é que as pessoas físicas, elas têm que ter uma capacidade real de decisão, elas têm que ter o poder de se autodeterminar, de decidir o que elas vão fazer e querer para a vida delas. E aí, dentro disso, assim, um pouco dentro desse contexto ainda do por que proteção de dados importa, tudo o que a tecnologia permite através de dados. Eu pego um banco de dados que aparentemente não tem nada a ver e eu tiro uma informação nova completamente utilizável, completamente útil, né? Não só utilizável, mas útil para determinados órgãos, seja órgãos públicos, empresas, enfim. Muita gente me fala assim, mas eu não tenho nada a esconder. E a problemática nesse ponto de eu não tenho nada a esconder está diretamente ligada tanto ao todo e quanto à privacidade é um direito humano. Então, mesmo que a pessoa não tenha nada a esconder, ela tem esse direito e a gente precisa exercer esse direito. E o não exercício desse direito vai nos levar, sim, a um contexto muito pior. Pode levar a uma cidade, enfim, o impacto pode ser muito grande quando eu junto todos esses dados. E um exemplo que ficou super famoso, e eu gostaria até de compartilhar aqui, assim, para ver o quanto a gente acha que privacidade não é importante, mas na prática a gente vê coisas muito diferentes. E aí aqui, sem fazer um julgamento moral, tá? Tem um aplicativo, eu não tô certa se ele existe ainda, mas havia um aplicativo que chamava, vou falar no passado, mas talvez ele exista ainda, Ashley Madison, que ele era um aplicativo de encontros. E como todos nós sabemos, a forma com que as pessoas se relacionam, a forma com que as pessoas compram mudou, né? Então hoje a gente tem muito disso em torno de aplicativos, em torno de aplicações. As pessoas se encontram através de aplicativos de relacionamento, elas fazem compras através da internet, elas se comunicam através do WhatsApp. E isso gera vários dados. Esse aplicativo em questão, ele era um aplicativo de encontros específico para pessoas comprometidas. Então, quem estava dentro desse aplicativo era com o intuito de traição. E aí, de novo, eu realmente não estou fazendo nenhum julgamento moral sobre isso, mas esse era um fato e todo mundo que entrava sabia que essa era a finalidade. Num determinado momento, dados desse aplicativo vazaram. E o que significa os dados de um aplicativo como esse vazar? Significa que a pessoa X, que mantinha um casamento, por exemplo, foi exposta. E aí família ficou sabendo, por exemplo, da intenção de traição ali dentro. Tiveram alguns casos, por exemplo, de homens heterossexuais que estavam no aplicativo, eles mantinham um casamento com uma mulher, mas estavam no aplicativo buscando homens. E o que o vazamento dessa informação causa? Nesse caso específico, a gente teve suicídios. Então, qual que é a segurança das aplicações que a gente está utilizando? Se eu tenho um pequeno negócio, se eu tenho um pequeno, grande, enfim, qual que é o aplicativo que eu utilizo para me comunicar? Qual que
como eu salvo meu planejamento estratégico em algo que as pessoas não vão ter um acesso tão fácil. Então, essa segurança dos dados como um todo, né? Não só dos dados pessoais, mas aqui a gente está voltando mais, sim, à relação de dados pessoais. Professor Alexandre. Larissa, eu tenho algumas questões para ti aqui, para a gente continuar o nosso papo. Você falou muita propriedade sobre a importância do dado, a importância da informação, né? Bom, isso pode passar despercebido para muita gente, mas para quem é da área de TI, como eu, como você também, né? Como gosta também, né? Dessa área, o professor Nilo também, sabe o quanto isso é importante, até porque quem desenvolve software trabalha com informação, né? O que a gente entrega para o nosso cliente são um conjunto de telas, né, com botões, com relatórios que tratam informação, né? Cabe, então, a quem contratou o serviço fazer o bom uso dela. Mas a questão da importância dessa informação, ela é muito grande, né? Primeiro, assim, eu tenho vários alunos nessas aulas iniciais aqui do campus, onde eu comento com eles em relação à rede do LinkedIn, né? São alunos que estão chegando no campus, estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, ou então querem trocar o seu ramo de atividade. E aí eu comento, olha, vocês já têm cadastro junto ao LinkedIn? E aí, para o meu espanto, 70%, 80% dos alunos que chegam no campus não têm esse cadastro. Ou seja, tem cadastro em várias redes sociais, mas no LinkedIn não. Então, é nesse momento que eu paro, né, e abro um espaço na própria aula mesmo para que as pessoas façam um cadastro e atualizem o seu perfil e aquela coisa toda. Ou seja, e ao mesmo tempo que eu falo isso, eu coloco para eles a importância de manter um cadastro atualizado. Porque se eles estão buscando uma colocação no mercado, não adianta colocar lá um dado, um telefone que não existe mais, um Instagram, um Twitter que não existe mais, uma conta de e-mail que não sabe minha senha, aí não adianta nada. Então, essa questão da importância da informação é um trabalho de formiguinha que a gente tem que estar sempre insistindo, né? Mas eu achei muito, muito interessante a tua fala, porque a tecnologia evolui, né? Só que as pessoas são as mesmas. Né? As pessoas ainda são o ponto fraco, o ponto mais nefrálgico de toda essa equação aí de informação e segurança de dados. Né? Só para ilustrar também um caso bastante simples, ano passado eu estava no shopping, aqui em Caxias do Sul, numa área de convivência, né? esperando a minha esposa visitar algumas lojas, e eu estava na área da convivência esperando. Aí chegou uma moça, me abordou querendo fazer uma entrevista comigo, né? Pegou uma prancheta e começou a perguntar: o senhor poderia responder algumas perguntas em relação à loja tal? E eu, sim, perfeitamente, posso ajudá-lo. Seu nome? Eu falei, Alexandre. O senhor mora em Caxias? Sim, eu moro em Caxias. Qual é o seu telefone? Aí eu olhei para ela assim, só um pouquinho, moça, eu não estou entendendo. Qual é mesmo o seu objetivo aqui? Não, é sobre a loja tal, eu gostaria de saber a sua preferência para a loja. Ah, mas você aqui no telefone para quê? Não, é porque aqui na ficha do cadastro está... Não, moça, ok, eu entendi. Mas não tem sentido nenhum eu estar informando isso. Meu telefone, meu e-mail, se você quer saber a minha preferência sobre a camisa A ou a camisa B. Então, se você quer saber qualquer coisa sobre o produto da loja, eu respondo com todo bom grato. Agora, essa informação não é pertinente. Então, me desculpa, eu não vou... se isso for importante para você, a gente encerra por aqui. E era importante para ela. E a nossa conversa encerrou ali. Pelo lado dela. Obviamente que eu entendi, né, que a questão não era saber a minha preferência pela roupa, e sim criar um meio list para me bombardear com outras informações. Mas são essas questões que as pessoas muitas vezes não se dão muita conta. Né? E no momento que tu passa uma informação que não que possa te prejudicar, né? Eu tenho a impressão que essa lei geral de proteção de dados, ela vem com um alento, vamos dizer assim, né? Para nos dar uma certa proteção para o uso indevido da informação, né?
O meu raciocínio é esse mesmo? Sim, tá completamente correto, e é justamente esse ponto que a gente chega, assim, né? A primeira parte foi muito de a gente pensar do porquê proteção de dados importa. Porque essa reflexão, muitas vezes, ela não é feita, e a partir do momento que eu não faço uma reflexão desse tipo, a mera implementação da lei não vai funcionar. Eu preciso entender por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E eu aqui falando como todos nós. E aí, por que a proteção de dados vem? Para proteger essas relações. E proteger significa estabelecer regras claras. A quais são as regras do jogo? Regras claras do jogo entre consumidor e empresa, por exemplo, qualquer que seja o seu negócio. Então, ela protege a pessoa, sim, só que ela não protege só a pessoa. Ela vem principalmente para gerar confiança, que é justamente esse exemplo que o professor Alexandre, estava dando, de o quanto de confiança quebrada teria sido ali a partir do momento que ele estava só respondendo um questionário, que a princípio era sobre a empresa, e de repente ele achou que estava só apoiando uma pesquisa e de repente ele poderia ser bombardeado com publicidade dessa pesquisa, a empresa ligando para ela, por exemplo. E as empresas, cada vez mais, elas vão ser cobradas para não fazer isso. As pessoas fornecem os seus dados com finalidades específicas. Se eu fornecer o meu dado com uma finalidade, sim, de publicidade, ok, tudo bem, eu posso utilizar. Mas se eu não forneci para aquele fim, como que eu faço? E dentro disso, acho que tem dois exemplos que ilustram assim em diferentes perspectivas, em diferentes negócios. Esses tempos eu recebi uma ligação de um corretor de imóveis que eu nunca tinha falado na minha vida, nunca tinha visto na minha vida, nunca solicitei essa ligação. E ele perguntou, e aí eu perguntei de onde que ele tinha o meu contato. Eis que ele me conta que vários corretores de imóveis têm uma planilha, não sei, enfim, vamos supor que seja uma planilha do Google Drive, compartilhada com os dados de todos os potenciais clientes que cada um tem, e eles ficam entrando em contato a partir daquilo. Então, eu, corretor de imóveis autônomo, eu posso fazer isso? A gente precisa. Quem vem para ditar as regras desse jogo é a LGPD, e por isso que ela é tão importante, por isso que é tão difícil, sem a gente ter uma lei geral de proteção de dados, a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. Esse é o primeiro exemplo. E um segundo exemplo, sobre a confiança que afeta diretamente os negócios. Aqui, beleza, a gente está falando só de um incômodo, que sim, eu fiquei pessoalmente incomodada e a chance de eu fazer negócio com essa pessoa é nula, porque eu não solicitei nada daquilo e, além de tudo, eu achei extremamente invasivo. Então, o negócio acaba perdendo, obviamente. Só que tem outras coisas que vão muito além. Por exemplo, e isso foi um caso que já aconteceu nos Estados Unidos através da internet, mas a gente pode super trazer para o contexto aqui. Eu tenho uma loja de roupas, uma loja pequena de bairro de roupas para mulheres grávidas e bebês e crianças, enfim. E eu sei que uma determinada mulher está grávida, porque ela veio na minha loja e ela fez compras, enfim, de roupas específicas para mulher grávida, ela trouxe aquilo ali. E aí, a partir do momento que eu tenho o contato dela, eu começo a mandar as novidades que chegaram sobre isso. Num determinado momento, essa mulher perde o bebê, ela tem um aborto espontâneo. E eu, enquanto loja, continuo mandando coisas de mulheres grávidas e coisas de bebês, publicidade de bebês. O quanto de confiança que é quebrada a partir do acesso a um dado que eu tive, sim, legitimamente, mas ele não é de qualidade. O quanto isso pode cortar essas relações de confiança e o quanto pode afetar a reputação também de pequenos negócios. Larissa, vamos aproveitar então para responder uma primeira pergunta que chegou na nossa live. A Vamos Ana lá. Delomo está perguntando o seguinte: quais são os meios legais que as pessoas físicas e os pequenos negócios precisam buscar em caso de violação dos dados?
Quais são os meios legais que as pessoas, então, podem buscar no caso de terem seus dados violados? Eu, particularmente, já fui vítima, ano passado, de novo, também, em relação a isso. Tá. Enquanto a nossa Lei Geral de Proteção de Dados ela não entra em vigor, isso é um pouco mais complicado. Não é que não tem como, é só porque a LGPD ela efetivamente vem para facilitar isso. Ela não está em vigor ainda, inclusive ontem teve uma reviravolta, a gente estava falando um pouco antes dessa live sobre a reviravolta nas datas, mas eu não vou entrar em nada muito técnico, jurídico aqui, sobre processo legislativo e tudo mais. Eu mesma me questionei ontem tudo que eu entendia sobre o processo legislativo para tentar pensar quais seriam as possibilidades de entrada em vigor. Então, com a LGPD, isso vai ficar mais fácil. Por quê? Se eu sou titular de dados, se os dados são meus, né? Eu tenho essa titularidade, e uma outra parte trata esses dados de uma maneira indevida. E de maneira indevida, muitas vezes as pessoas costumam achar que só consentimento existe, né? Que a única base legal para tratamento de dados é consentimento. Isso não é verdade. A própria LGPD traz várias outras bases legais para esse tratamento de dados. Então, eu sendo titular, eu posso exercer o meu direito enquanto titular e entrar em contato direto com a empresa, por exemplo, com o negócio. Eu posso questionar quais são todos os dados que eles têm ao meu respeito. E aí a empresa precisa emitir um relatório sobre isso. E aí, a partir disso, eu posso fazer denúncias, a empresa mesmo, por uso indevido, pode sofrer autuações. Eu tenho várias possibilidades dentro disso. Hoje, se houver essa utilização indevida, muito provavelmente a gente buscaria o PROCON, por exemplo, ou algum desses órgãos. O Ministério Público já fez algumas autuações diretas em negócios, tendo por base esse contexto também. Mas a primeira questão seria procurar a ajuda do PROCON, e aí depois ver se de alguma forma aquilo precisa ser judicializado ou pode ser resolvido a nível administrativo ou não. Então a ideia é que a LGPD venha nesse sentido também ajudar. Então, só para deixar claro aqui, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe, ela foi escrita em 2018, né? E, inicialmente, a previsão era que até 2 anos ela entrasse em vigor, não é isso? Esses 2 anos estão vencendo agora. Esses 2 anos estão vencendo agora em agosto de 2020, daqui a alguns meses. Né? Por que é importante a gente abordar isso? Não tem como fugir do aspecto do juridiquês, como você falou, né? Porque nós somos regidos por decretos, publicações, leis e medidas provisórias, enfim, o nosso regime é este, né? Então, assim, essa lei ela foi escrita em 2018 e a previsão é que ela iniciasse de fato em 2020. Né? A questão é que, nesse meio tempo, né, apareceram várias propostas para postergar o início efetivo dessa lei. É isso? Isso. A princípio, tanto a lei quanto as sanções que vêm da lei, elas eram para entrar em vigor agora em agosto de 2020. E é importante destacar que isso foi uma super vitória da sociedade como um todo, a aprovação dessa lei, porque o Brasil acaba ficando atrás de muitos países por não ter uma lei geral de proteção de dados. Ele não pode entrar em algumas organizações específicas, porque isso é considerado como se não fosse desenvolvido o suficiente. Então, a partir do momento que, em 2018, veio mais fortemente o início da vigência da própria GDPR, que é o Regulamento Europeu, que vários de vocês, se não ouviram falar, receberam algum e-mail de algum aplicativo que disse que atualizou as regras para aquilo ali. E era para entrar em vigor agora, e as empresas, em geral, estavam se programando para isso. O que acontece é que começaram a ter alguns pedidos, tanto por parte da Câmara quanto por parte do Senado, de adiamento de início da lei,
E hoje, a gente não sabe, hoje, às 19h50, a gente não sabe exatamente quando vai ser. O cenário atual é que o início da vigência da lei se dê em maio de 2021 e as sanções sejam aplicáveis a partir de agosto de 2021. Entretanto, a depender de algumas decisões específicas da medida provisória 959, por exemplo, a gente pode ter alterada a data de início da vigência da lei. Então, a gente está nesse ponto de interrogação. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que é importante dizer é que, independentemente da LGPD, proteção de dados tem sido muito falado no Brasil. Então, aquilo vai ser, sim, muito importante para o desenvolvimento. Eu diria que hoje proteção de dados até está acima da LGPD, as pessoas estão conversando mais sobre isso. Como, por exemplo, um julgamento recente que teve sobre o rastreamento dos celulares para combate à pandemia, né, para combate ao Covid-19, aí as empresas de telefonia estariam rastreando para fornecer dados para o governo para saber se as pessoas saíram ou não. E aí teve um julgamento no Supremo e disse que não poderia ser feito da forma que estava sendo feito. Então, e um ponto importante para dizer aqui é que a gente não precisa escolher entre ter segurança e entre ter privacidade. A gente pode e precisa ter os dois. Por isso que esse monitoramento de celulares, como que a gente pode causar menos dano possível? E aí muito desse pensamento vai ter que ser aplicável aos nossos negócios. Será que ao fazer um questionário da minha loja, eu preciso do telefone, endereço, data de nascimento? Por que eu vou acumular esses dados todos? E aí, então, a LGPD vem, de uma maneira geral, como esse manual para estabelecer as regras do jogo. E uma coisa que é importante destacar é que ela é uma legislação nova. Por mais que a gente já esteja aí nos 2 anos de aprovação dela, e agora a gente não saiba exatamente quando vai entrar em vigor, ela é uma legislação nova e vai depender muito de construções que vão sendo feitas ao longo do tempo. Então, por exemplo, mesmo quem estuda a fundo o tema de proteção de dados como um todo, tem interpretações que são feitas, que vão ir sendo feitas. Tem uma autoridade nacional de proteção de dados que está prevista para ser criada. E essa autoridade nacional de proteção de dados, a ANPD, ela vai também ajudar nos entendimentos. Então, mesmo quem está estudando muito, é difícil a gente falar que alguém é especialista em LGPD. A gente tem a LGPD, a gente interpreta ela como está, tem vários profissionais, obviamente, super competentes, já mostrando diversos posicionamentos sobre elas e sobre possíveis interpretações, mas muita coisa vai sendo construída ao longo do caminho. E eu poderia começar, como não é raro a gente ver, eu poderia começar fazendo terrorismo, assim. Se você não se adequar à LGPD, a multa pode ser de 2% do seu faturamento. E sim, pode ser que a gente tenha realmente essa multa mesmo em pequenos negócios, mas a gente precisa entender o porquê disso tudo e o quanto isso é importante, o quanto isso vira, de alguma forma, diferencial competitivo mesmo dos pequenos negócios. O quanto isso auxilia na reputação, com todos os cuidados que eu preciso ter a partir do momento que eu estou digitalizando o meu negócio. E uma coisa que a gente está super falando de dados pessoais e etc. O que são dados pessoais, né? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas tem várias coisas que se enquadram como dados pessoais e as pessoas realmente não sabem. A Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo o regulamento europeu, também o entendimento que eles têm do que são dados pessoais, que depende também da legislação, diz que dados pessoais são todos os dados relacionados a uma pessoa identificada ou identificável. E esse identificável é o pulo do gato para diversas outras coisas. Então, se eu estou falando
que a Larissa Wehrmann, RG tal, eu estou falando de dados relacionados a uma pessoa identificável. Mas às vezes as pessoas acham que estão anonimizando, quando na verdade a pessoa é completamente identificável. Se eu falar, por exemplo, na mulher que participou, em uma mulher que participou da live no dia 21 às 19 horas. Só tem eu sou completamente identificável aqui na participação junto com a mediação, né? Então, todos esses cuidados que eu preciso ter. E aí, quando a gente fala em tratamento de dados, a gente não está falando de super tratamentos de dados, como, por exemplo, negócios que vendem base de dados. Esses negócios, sim, vão ter um impacto completamente diferente dos outros negócios como um todo, mas se eu recepciono dados, significa que eu já sou um agente de tratamento. Então, quase, eu me arrisco a dizer que todos os negócios, seja uma microempresa, seja um profissional autônomo trabalhando, tem acesso e trata dados pessoais. Porque seja de consumidor, seja de empregado, por exemplo, de candidato ao processo seletivo, de, enfim, qualquer outra cadeia de suprimentos, eu trato de alguma forma esses dados. Larissa, queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Eu não tinha nem pensado que, para além dos clientes, estão na base de dados da empresa funcionários, fornecedores, etc. e tal. Porque chegou para a gente, aqui no IFRS Contribui, algumas demandas que dão conta do seguinte: as empresas não têm minimamente o controle, uma lista dos seus clientes com o nome, o telefone, o e-mail, o WhatsApp, a rede social, qual foi a última vez, aí já estou ficando mais sofisticado, né? A última vez que foi na loja, o que comprou ou o que não comprou, queria, mas não tinha. E de repente algumas empresas se viram tendo que fazer uma busca ativa de clientes, né? Estavam fechados, aí, vou vender pelo WhatsApp. Assim, é o mínimo que se espera. Eu acho que quando as coisas voltarem ao normal, se é que vão voltar ao normal do que a gente chama de normal, é certo já que algumas coisas não serão mais como eram antes, mas se aperceberem de que o mínimo que se espera hoje em dia é que uma empresa tenha um cadastro de clientes mínimo. Eu também fico muito incomodado quando eu chego no caixa da loja e a primeira coisa que a pessoa pergunta não é o que tu comprou, mas qual é teu CPF. Aquilo chega. Quando eu tô num dia não, assim, eu digo, não vou dar. Não vou. Mas das vezes a gente fornece e tal, por questão de troca, não sei o que, e o benefício da loja e tal. Mas voltando ao contexto das pequenas microempresas, aquelas que se viram obrigadas a fazer uma busca ativa de clientes, é fundamental que se tenha, e eu acho que essas empresas vão aprender um pouco com a dor agora, de ter um cadastro de clientes, e se for mais sofisticado, melhor, o que compraram, o que mais compram, qual é a faixa etária. Daqui a pouco a empresa descobre que está comprando amarelo e está vendendo muito mais vermelho, ou que vai ser possível fazer pequenos ajustes, inclusive na operação. Que tipo de cuidado a empresa deve ter? O que ela precisa prestar atenção, sobretudo do ponto de vista dessa legislação que está prestes a ser, faz tempo que está prestes a ser, né, homologada, sancionada, mas à luz dessa nova legislação, essa pequena empresa, que dica tu daria, que cuidados ela tem que ter para fazer esse cadastro de clientes e a gestão desse cadastro? Como é que ela deve se movimentar? Tá. Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem alguns princípios fundamentais. Pegando esse recorte de empresas, de negócios, um dos principais, que eu diria, princípios que a gente precisa seguir é o da finalidade. É como eu consegui aquele dado, mesmo
ele foi fornecido por alguém ou eu fiz uma inferência direta sobre aquele dado. Eu fiz uma inferência de que se alguém comprou fralda, tem um filho, e por isso eu vou oferecer chupeta, por exemplo. Da onde que vem aquele dado? Então, na construção dessa base de dados, é super importante que a gente pense para qual finalidade aquele dado foi fornecido ou como que eu tive acesso a ele. Outro cuidado é o quanto eu preciso individualizar efetivamente aquele dado. Por exemplo, para fazer controle de estoque, eu não preciso saber quem comprou, quando comprou, quanto comprou. Eu posso simplesmente dizer que mensalmente eu tive saída de determinada coisa em X quantidades, por exemplo. Então, eu não preciso ter essa relação direta sobre quem comprou. A gente tem que ir estritamente para o que é necessário, observar a finalidade daquele dado. E assim, do ponto de vista da pessoa se sentir incomodada quando ela é abordada através de uma mídia direta, nominal, assim como tu foi contactada pelo corretor, que sabia teu nome, sabia teu telefone, sabia teu CPF, ainda pediu para tu confirmar na ligação, né? Eu fico assustado quando me ligam nos bancos de vez em quando, assim, é o seu Nilo que tá falando? Sim. O seu CPF é tal? É esse mesmo. O seu endereço é tal? Chega a me dar um frio na barriga. Porque eles sabem mais da minha vida do que eu mesmo. Daqui a pouco uma pequena empresa, uma microempresa, ela vai se ver obrigada a fazer uma busca ativa e assim, que cuidados a empresa tem que ter para não ser invasiva, para não ser ofensiva numa abordagem dessas, assim, para uma pegando como exemplo agora, hoje em dia, que essa busca ativa se tornou quase que uma obrigação. Tá. Um pensamento assim, quais são as formas que eu consigo fazer essa busca ativa? Eu preciso fazer que nem o corretor, por exemplo, e pegar uma base de dados que está ali, que não foi, eu não tive o acesso a ela pelos meios adequados, o quanto eu consigo ir mais a fundo nisso. O quanto, por exemplo, eu posso fazer uma postagem no meu Facebook e pedir que as pessoas entrem em contato, ou que as próprias pessoas preencham um formulário e que elas deem o ok delas para que eu entre em contato mandando novidades. O quanto essa abordagem, ela não precisa ser individualizada, a gente tem outras formas. A gente tem, por exemplo, posts patrocinados no Instagram, que tem um custo super baixo. Talvez essa seja uma forma melhor e mais efetiva, porque daí quem vai entrar mais em contato comigo, obviamente, vai ser quem tem mais interesse naquela iniciativa, no que eu estou fazendo, e não necessariamente essa abordagem um a um aleatória. Eu preciso entender sobre como ela pode ser. Eu acho que um ponto importante também é que a pessoa pode revogar. Se em algum momento, assim, não quero mais receber, eu recebi durante 2 meses, não quero mais receber, a gente tira aquela pessoa da base de dados. Isso é um cuidado tanto legal quanto reputacional, que é primordial de a gente ter. Perfeito. Alexandre. Continuando, então, na mesma linha de raciocínio do professor Nilo, ele comentou sobre a questão de publicidade ofensiva, né? O que as empresas poderiam fazer para não encher o nosso saco. Pronto, sendo bem impopular. Na verdade, o que eu encaro como ofensivo? Ofensivo para mim, Alexandre, quando eu recebo uma publicidade, né? Eu deixo de uma forma explícita que eu não quero mais receber aquela publicidade e ela continua a chegar para mim. Isso é uma situação que coloca em xeque a credibilidade da empresa. Então, assim, aquele comerciante, né, aquele microempresário que está pensando em fazer uma campanha forte nas mídias sociais, né, que hoje em dia o modelo de negócio está mudando, e as mídias sociais têm um alcance maior do que a televisão, na minha opinião, né?
Então, assim, esse empresário deveria ter uma preocupação bastante forte nesse sentido. Manda a primeira vez, eu não me importo, sinceramente, de receber uma publicidade de uma TV Smart, por exemplo. Agora, no momento que eu marco lá que eu não quero mais receber informação de TV Smart, se a empresa continuar me bombardeando com isso, aí sim eu vou ficar incomodado. Aí que entra a vantagem de ter a lei, né, em vigor, porque aí eu vou ter uma celeridade bem maior em garantir os meus direitos de não ter mais essa publicidade enchendo a minha caixa de correspondência. Por isso que a gente fala muito da lei, né? Lei em vigor, não lei em vigor, e as pessoas meio que estão cansadas de saber que existem muitas leis, mas não existe a punição, não existe a aplicação dessas leis, né? Mas ele é importante nesse sentido, né? No momento que algo se tornar ofensivo para mim, eu fico amparado, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que isso não vai mais acontecer comigo, né? Então, ainda nesse gancho aí, deixa eu te fazer uma pergunta bem popular. Assim, vamos falar de WhatsApp. Vamos falar de WhatsApp, vamos falar um pouco de tecnologia e um pouco de direitos também, né? A gente sabe que o WhatsApp é um app que revolucionou bastante o nosso dia a dia, né? Ele introduziu pessoas que estavam fora do alcance da tecnologia, né? Ele resgatou, melhor dizendo, pessoas que nunca tiveram acesso à tecnologia, né? Colocou pessoas através de um smartphone à disposição para bater papo, para mandar figurinha, para mandar áudio, aquela coisa toda, ao mesmo tempo receber a informação, fake news, aquela coisa toda, tá? Mas o meu foco não é fake news. O meu foco é o seguinte: hoje em dia, o empresário, nos dias de hoje, em função da pandemia, a pequena empresa, se viu numa sinuca de bico, né? Viu o seu cliente físico desaparecer da loja por conta de um isolamento social, né? E aí aparece a palavra reinventar, né? A palavra que mais se ouviu nos últimos dias é preciso me reinventar, preciso ganhar dinheiro, né? Então, isso até é salutar, né? O que me preocupa é quando o comércio, o pequeno empresário precisa se reinventar por conta de um desespero, vamos dizer assim, né? Por uma questão de sobrevivência. Porque aí ele não reflete muito em suas ações. Porque o foco dele é a sobrevivência. O foco dele é faturar de uma forma ou de outra para poder pagar o seu funcionário e até para ter uma renda, já que seu cliente físico desapareceu, né? E aí aparece o WhatsApp. A gente vê, eu recebo anúncios, né, de empresas que usam o WhatsApp para poder vender. Aí eu vou te dar um pequeno exemplo. Aí eu vou te dar um pequeno exemplo, assim, um cenário, tá? Vamos supor que uma empresa que vende lanches, x-salada, x-burger, hot dog, aquela coisa toda, né? Onde a gente ia até lá para comprar o lanche. Agora, por conta desse isolamento social, essa empresa resolveu fazer uma venda pelo WhatsApp. Fez um catálogo lá de produtos minimamente bonitinho, organizada, fez uma imagem, né? E mandou para várias pessoas. Ok. Aí que tá, isso para mim não é ofensivo nenhum. Tá? Então, no momento que essa empresa faz uso do WhatsApp para poder mandar o seu catálogo de produtos, teoricamente ele está usando a ferramenta como um e-commerce. E a ferramenta não foi destinada para isso. Mas é uma ferramenta popular e de fácil alcance, né? No entanto, o que pode acontecer? No momento que eu faço uma compra pelo WhatsApp, Alexandre, faço uma compra pelo WhatsApp, o que eu vou ter que informar? Eu vou ter que digitar ali, olha, o meu endereço para entrega é tal, meu nome é Alexandre. Então, eu tenho duas informações, que a princípio não é valioso, mas eu sou meio neurótico com isso, é uma informação valiosa, que é o meu endereço completo e o meu nome, né? Então, o que pode acontecer? Se nesse meio tempo a empresa tiver o celular roubado, com todo o histórico de conversas de vendas pelo WhatsApp, a pergunta que eu te faço é a seguinte, Larissa:
De acordo com a LGPD, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a empresa pode ser punida por isso, certo? Sim. Assim, em resumo, sim. Tem vários pontos sobre, mas a gente pode ter isso sim. Mas a punição, aí a responsabilidade, veja bem, nós estamos falando de um empresário pequenininho, né, que vende lanche, ou foi citado até o caso de uma padaria, enfim, né, um empresário que não tem um e-commerce de fato, né, e está usando uma ferramenta de longo alcance para poder fazer essa venda. Então, se esse dado vazar, endereço, telefone, endereço e nome, por exemplo, né, e o próprio telefone, mesmo essa empresa pequena pode ser responsabilizada por isso. Né? Se eu entrar com algum recurso é, jurídico em cima dessa empresa, ela pode ser responsabilizada, né? Eu acho que tem um ponto importante nesse caminho, assim. É, quando acontece isso, aconteceu um incidente de segurança, certo? Quando a gente pensa em incidentes de segurança, a gente pensa em um ataque hacker gigante que vaza dados. E incidentes de segurança acontecem a toda hora. Acontece quando o RH deixa um contrato de trabalho em cima da mesa que qualquer pessoa tem acesso. Acontece quando o pequeno empresário que utiliza o WhatsApp como meio de comunicação com clientes tem o celular roubado. A primeira coisa a se fazer é a comunicação desse incidente. Quais eram as pessoas ali que quais eram os clientes potenciais ali que podem ter algum problema a partir desse vazamento. Eu preciso comunicar que isso aconteceu aos titulares de dados. E isso independe de tecnologia. Se, sei lá, o motoboy estava com o nome e endereço anotado e ele deixou cair o papel. A gente tem um incidente também de segurança e a empresa, de alguma forma, ela pode ser, sim, no final do dia, punida. E aí, o que é importante? É importante mostrar a boa-fé que a empresa teve, que ela fez, que ela tomou todos os cuidados necessários. Que, por exemplo, no WhatsApp, ela tinha autenticação de 2 fatores, que o bloqueio do celular ele foi feito imediatamente, do e-mail, por exemplo, que tinha senha para acessar aquele aplicativo, ou seja, a chance de uma pessoa que pegou conseguir ter acesso efetivamente àquele dado é muito menor. Então, tudo isso a gente vai depender muito do posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que provavelmente eles vão fazer vários, enfim, vários, não sei como eles vão chamar, mas fazer comunicações, entendimentos que eles tiverem. O que é primordial é que todas as empresas consigam demonstrar que elas tentaram fazer de todas as formas, elas tomaram todos os cuidados necessários para aquilo e, obviamente, comunicar a partir do momento em que aconteceu algum incidente desse tipo. Então, e esse é um dos pontos chaves da LGPD, porque, por exemplo, eu sou um empresário, eu tenho uma empresa pequena, eu contrato um escritório de advocacia para fazer o meu projeto de adequação à lei. Então, claro que tem uma parte do grosso, digamos assim, de alterar formulários, alterar a forma de armazenamento das informações, coisas desse tipo, é claro que isso vai ser feito num projeto de adequação, alterar os documentos, enfim, mudar o que tiver que alterar. Só que a proteção de dados, ela é no dia a dia. Eu preciso que todas as pessoas estejam comprometidas com aquilo. Eu posso ir na sua empresa e fazer o melhor projeto de adequação do mundo, mas se não houver essa educação interna, vai por água abaixo, porque eu dependo mais do que tudo de seres humanos que vão utilizar tecnologias e é importante conseguir demonstrar essa boa-fé, esses cuidados que as pessoas foram tendo ao longo do tempo, para não ser algo que a empresa simplesmente não se importou. Acho que eu respondi.
Sim, respondeu, claro. Ainda nesse mesmo exemplo, continuando assim, né? Ok, eu falei que a empresa usa o WhatsApp porque é uma empresa pequena, para poder vender, né, o seu lanche, e aí teve um problema de vazamento de dados. Ok, isso aí pode acontecer. Pode acontecer até com um carteiro, né? A gente não precisa nem Uhum. falar de tecnologia, pode acontecer com um carteiro, e a gente sabe que acontece, né, infelizmente, que roubam correspondências com as nossas informações ali. Mas, enfim. Então, assim, ó, só para te ilustrar, Larissa, como o pequeno empresário, às vezes, ele pode ficar numa sinuca de bico. Né? Ao mesmo tempo que ele está usando o WhatsApp para poder vender, nesse momento de que o cliente físico sumiu, vamos supor que essa empresa que vende lanche resolva usar o iFood, né? Que é um aplicativo de entrega de alimentos e tudo mais. Então, assim, até essa decisão de utilizar o iFood, para quem coloca o dado ali, é mais seguro. Eu prefiro comprar pelo iFood, eu, Alexandre, do que comprar de alguém pelo WhatsApp. Né? Por quê? Porque eu sei que o iFood tem uma base de dados confiável, né? Teoricamente muito mais segura do que essa empresa que usa o WhatsApp e deixa o telefone em cima da mesa, e muitas vezes até o telefone pessoal dele, não é nem da empresa. Então, eu prefiro o iFood. Agora, ainda naquela linha que nem todo software serve para toda empresa. Né? Quando a empresa, desse meu exemplo, a empresa de lanche, é uma empresa muito pequena, se ele entra no iFood para poder oferecer seus produtos, pode causar um transtorno absurdo para ele. Né? Porque ele pode não ter uma capacidade operacional para atender muitos pedidos. Aí não vai adiantar ele ter uma preocupação com proteção de dados, né? Passar uma imagem de modernidade, de segurança aos seus clientes, porque está usando o iFood, porque ele não consegue atender os pedidos porque explodiu. A demanda foi tanta que ele não teve capacidade de atender a todos. Então, assim, isso aí é só para argumentar aquela fala inicial que a gente teve de que nem todo software serve para toda empresa. Até, às vezes, uma empresa grande não precisaria do iFood. Né? Uma empresa pequena, quando é muito pequena, o iFood acaba atrapalhando. Não é a solução para resolver. Né? Então, são essas questões assim, que eu gosto de colocar, que as pessoas acham que qualquer software bota uma coisa assim que vai resolver. Não, nem sempre resolve. Às vezes mais atrapalha do que resolve. Né? Então, assim, e você falou há pouco também em relação às pessoas, né? E eu já tinha comentado também que as pessoas, em relação à proteção de dados, em relação ao vazamento de dados, é o ponto mais frágil dessa equação, né? Ainda somos nós. Então, por isso que eu acho interessante que aquelas pessoas que estão montando seu plano de negócio, por exemplo, né? Querem fazer essa enfim, querem iniciar um negócio próprio, que coloque de uma forma explícita quais são as ações em relação à proteção de dados no seu plano de negócio. Que é uma coisa que eu posso estar enganado, mas não parece ser tão comum hoje em dia colocar de uma forma explícita quais são as suas estratégias para a proteção de dados. Eu acho que no momento que tenho que isso fique explícito no plano de dados, agrega muito na hora de uma avaliação, né, de uma aceitação desse plano de negócio. Né? E também, de uma forma explícita, investir na capacitação das pessoas para a proteção de dados do seu negócio. Não adianta só colocar lá e as pessoas não estarem preocupadas com isso. Como você disse, deixar um contrato de trabalho em cima da mesa com meus dados pessoais ali. Então, investimento em capacitação no plano de negócio e a proteção de dados no plano de negócio. É uma opinião minha que eu acho bastante interessante. Não sei se o professor Nilo compartilha com a minha ideia, já que ele é da área da administração. Eu acho que esse é mais um aprendizado que essa pandemia nos traz. Né? São as novidades, aquelas coisas que estavam ali no horizonte, que a gente sabia que precisava prestar atenção e que agora nos vimos obrigados a atender esses requisitos. A proteção de dados também vai no mesmo caminho, assim, são coisas que a gente sabe que, né, tem um dever de casa a ser feito e que agora se tornou uma obrigação, e logo ali na frente, aqueles que não estiverem prestando atenção nessa questão vão ficar em desvantagem em relação a outras empresas. A gente já está com 1h20 já de live. Eu
Queria agradecer a Larissa e perguntar se tu queres acrescentar mais alguma coisa, Larissa, por favor. Tá, eu tenho três pontos para finalizar. Uma das coisas é que muito dessa conversa a gente falou sobre proteção a pessoas e aí as empresas se perguntam, né? Então isso é só mais trabalho para mim. E na verdade não. Por que não? Porque dentre os fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem dois que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é o desenvolvimento econômico e tecnológico e o fomento à inovação como um todo. Então, ela tem como, a partir do momento que a gente é mais criativo, a gente considera isso também, está inclusive entre os fundamentos da LGPD. E o segundo, que eu acho super interessante, especialmente quando a gente fala de pequenos negócios, é que outro fundamento é a livre iniciativa e a livre concorrência. Supondo que a gente não tenha nenhuma regulamentação de dados, quem tem maior poder econômico, quem tem maior presença de mercado, digamos assim, conseguiria ter mais acesso e transformar aqueles dados em resultado de negócio direto, né? Então, não teria como um mini mercado, sei lá, competir com um supermercado que investe muito em tecnologia para ter acesso. Exato, a informação é assimétrica, né? O que a gente está fazendo aqui hoje é tentar espraiar mais o conhecimento e a importância de se ter proteção de dados, justamente para diminuir essa assimetria e melhorar a possibilidade dos menores terem mais condições diante dos maiores. Com certeza. Então, esse era um ponto, assim, para não ficar essa impressão de que é só proteção à pessoa, a gente tá nos fundamentos da lei, então a gente precisa seguir e ver isso como algo muito positivo. Um segundo ponto é que eu não espero, e muito da ideia dessa live é simplificar, e uma das coisas é dizer assim, se alguma empresa hoje falar que está 100% em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, muito provavelmente é mentira, porque a gente nem sabe tudo que vem por aí ainda, com a vinda também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se nem as grandes empresas conseguem ficar 100% em compliance, o que dirá dos pequenos negócios, dado que isso exige investimento em pessoas, investimento em dinheiro mesmo, mas a ideia é que isso não fique de lado, é que vocês priorizem isso também, priorizem os riscos. Talvez alguns riscos vocês vão ter que assumir, mas entendendo a importância, entendendo onde dentro do meu negócio está aquilo mais diretamente, onde eu tenho o meu maior risco, talvez o investimento valha naquilo ali. E quando a gente fala, e por último, assim, relacionado a isso, depois só um ponto adicional, a gente pode pensar em diferentes formas de fazer essa adequação, né? Mesmo que eu contrate um terceiro, seja um escritório, uma consultoria, eu vou precisar muito de que, em conjunto, internamente, mesmo que a minha empresa tenha pouquíssimas pessoas, que elas trabalhem, que todas as áreas trabalhem junto. Então, às vezes, vale a pena eu investir na capacitação de um profissional interno, para que ele, já conhecendo todos os processos da empresa, ele consiga implementar melhor do que, às vezes, alguém que vem de fora e não tem noção, ou como que a gente junta essa coisa terceiro com alguém da empresa, como que eu formo internamente algum advogado, alguém da área de tecnologia, enfim, não precisa ser necessariamente uma formação específica. E por último, uma coisa que eu acho que é positiva quando a gente fala de microempresas e pequenas empresas, é que dentre as coisas que vão competir à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é que eles editem normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive em relação aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte se adaptem. Então, deve vir novidade aí, porque a gente entende, a própria lei entende que o custo, às vezes o custo técnico, enfim, ele pode ser alto, então a ideia é que sejam editadas normas para simplificar para esse público-alvo que a gente está falando aqui. A gente não sabe exatamente o que vai vir, mas já está previsto que é para vir, então acho que é algo positivo também para vocês irem acompanhando dentro disso, mas sem esquecer da importância da proteção de dados como um todo.
Acho que é coisa. Perfeito. Mais um aprendizado que fica, mais algumas coisas a mais que a gente precisa prestar atenção na gestão, integração das áreas. Eu acho que foi uma conversa riquíssima. Nós ganhamos muito na noite de hoje, o professor Alexandre e eu. Professor Alexandre, se quiser dar uma última palavra, o assunto, obviamente, não foi tratado aqui, né? A gente teria papo para 2 dias, no mínimo, de assunto, né? Se a gente entrar, por exemplo, nas questões do e-commerce, né? Que os softwares precisam se adequar, né? É um outro mundo, enfim, é uma preocupação que... Uma outra live. Exatamente, uma outra live. As próprias redes sociais também, que a gente usa toda hora, esses rastros que a gente deixa entre uma rede social e outra, que muitas vezes elas se comunicam sem que a gente autorize, isso tudo vai ser considerado regular quando essa lei entrar em vigor. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas me parece que ela não vai ter muito sentido essa integração entre redes sociais, mesmo sendo controlados pela mesma empresa, como é o caso do Facebook e Instagram. Mas, enfim, isso aí é um assunto para mais de uma semana de papo. Então tá. Larissa, queria te agradecer imensamente pela colaboração hoje, pelos ensinamentos que tu trouxe, pela rica conversa que nós tivemos. Obrigado, professor Alexandre. Espero que essa transmissão ao vivo no Facebook do Núcleo Integrado de Pesquisa em Administração tenha trazido novidades e colaboração e conhecimento para quem nos acompanhou ali. Agradecemos demais aí. O Rafael está agradecendo aqui, a Ana Denise também, dizendo que gostou muito do conteúdo, útil para empreendedores e empresários. Agradecemos a nossa audiência e quem sabe a gente voltamos a conversar mais para frente aí, quando essa pandemia toda tiver passado, a gente faz uma live ao vivo, com perdão da redundância. A gente pode se encontrar, quem sabe, num campus Caxias, no campus Viamão, para fazer uma conversa e atualizar esse assunto que é tão importante aí, que vem para ficar, a gente já viu que ele vem para ficar. Então, obrigado, professor, obrigado, Larissa, agradeço imensamente e até uma próxima aí. Boa noite a todos. Eu agradeço demais. E fico à disposição pessoalmente também, se quiserem entrar em contato comigo no Instagram, LinkedIn, enfim, é Larissa Verman, podem procurar e a gente segue conversando. Certo, valeu então, boa noite, tchau.